Olá, seja muito bem-vindo ao Arte e Cultura na Assembleia. O nosso convidado hoje é o cineasta Geraldo Pioli, ele que é responsável pela direção do documentário Rádio Educativa do Paraná, lançado em setembro. Geraldo, obrigado por aceitar nosso convite e conta um pouquinho como é que foi a construção desse filme. Eu que agradeço, Paulo, de estar aqui. Eu fiz um programa de rádio durante 30 anos na Rádio Educativa do Paraná, chamado Venas Abertas, que era sobre a música de todos os países da América Latina e alguns outros países de fala hispânica, a própria Espanha e tal. Tanto a América do Sul como a América Central, o Caribe, enfim. E a gente sempre pensou, bom, não tem quase nada sobre a rádio, que a gente considera essa rádio uma das mais importantes do Brasil. E não é a gente que considera, são os grandes artistas do Brasil, que inclusive a gente mostra isso no filme, as pessoas falando disso, né? De Paulinho da Viola e Dominguinhos, Bete Carvalho e todo mundo falando da importância da rádio. Então, em um dia eu sempre gravava o programa nas quintas-feiras, na hora do almoço, com o Joaci Santos, que faz parte do filme, que a gente trabalhou durante 30 anos junto, ele que operava o som. E aí um dia eu estava, depois de gravar o programa, a Lu Monteiro, que trabalhava na rádio também, me chamou e falou, pô, por que a gente não faz um filme sobre a rádio? Como a gente sempre falava disso, falei, não, vamos fazer. Aí sentamos um dia, começamos a conversar, fizemos um argumento, daí pedimos para a Claudinha, que é sua amiga, inclusive. Cláudia Vicentim. Cláudia Vicentim, que trabalhou muito tempo também na rádio e é uma grande locutora. E a Adriana Sidor, que conhece muito da rádio, também foi diretora da rádio, para roteirizarem, né, a partir dessa nossa ideia de fazer um filme como se fosse um programa de rádio. Então, a partir daí a gente botou na lei de incentivo para a gente ter um pouquinho de dinheiro assim para poder ter uma equipe ganhando um dinheiro decente, né? E então a partir daí conseguimos rapidamente também que fosse aprovado, até por conta do tema, e a gente fez um roteiro bem legal mesmo, as meninas fizeram, e aí a Celepar quis patrocinar, e foi tudo muito rápido assim, mas a gente começou a pensar nesse filme em 2019, e 2020 a gente botou o projeto, em 2021 que a gente gravou, durante a pandemia ainda, em agosto, uma parte dele em agosto e uma parte em outubro de 2021. E aí lançamos em setembro agora desse ano, no dia 6 de setembro, por conta de que no dia 7 de setembro é considerado oficialmente a primeira audição de rádio no Brasil, que isso também está sendo contado ali, e a gente quis então fazer um filme que fosse um pouco sobre os 100 anos do rádio no Brasil, um pouco sobre a importância as primeiras rádios aqui no Paraná e a importância dessas rádios, que tem rádio que está desde os anos 40 existindo aqui no Paraná, o caso da B2, né, a Rádio Clube, e daí focando mais na Rádio Educativa. A gente tem um trechinho desse documentário para mostrar, vamos exibir, por favor? Nós tivemos o inventor verdadeiro do rádio, que é brasileiro, o Padre Landel de Moura, não é? Bom amigo, minha gentil ouvinte, boa noite. No ar. Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Muito obrigada por sintonizar a Rádio Educativa do Paraná. E a nossa programação hoje está mais do que especial. Com sons fora da lei e poesia para aqueles que estão viajando em estradas reais ou imaginadas. Música oculta. É Jack Shadow falando e depois eu volto. No ano de 53, a rádio ela não foi ao ar.
ela funcionava como radioamadorismo do Colégio Estadual do Paraná. E a rádio funcionava com veiculação por pátio do colégio, então tinha os alto-falantes, a gente ficava ouvindo música clássica na hora do recreio. Entrei em 60, até 78 fui operadora da Rádio Educativa. Então, eu acho que a rádio é o meio de comunicação mais democrático e mais abrangente que existe. Presídio de Mulheres, originais do escritor cubano Rodrigues Santos, adaptadas para o rádio brasileiro por Mário Lago. A rádio educativa tinha essa característica, né, de ter todos os gêneros e como esses gêneros eles se integravam. Olá, você que nos acompanha aqui na 97.1 FM Paraná Educativa, feita para você. Eu sou Bettina Müller, seja bem-vindo a partir de agora ao Tempo de Jazz. E foi a primeira rádio que nos abriu as portas, que tocou as nossas músicas gravadas em cassete ainda, então assim... Venas Abertas, a música latino-americana. Buenos días, Brasil, mi gigante, quanto tempo sem dia de... A rádio ela tem que ter, como o próprio nome dela diz, um viés educativo. Você não divide a audiência, ou você acrescenta colocando uma programação que vai atender um segmento, e a rádio é uma emissora pública. Espero mesmo que a rádio educativa ela volte a encontrar esse seu espírito cultural propriamente dito, né? Esse espírito diferencial, que a rádio educativa não seja uma outra rádio FM. Geraldo, quem são essas pessoas que aparecem no documentário? São pessoas importantes, né? Que fazem parte dessa história da rádio educativa no Paraná, e foi difícil conseguir esses documentos, essas fotos, os registros, os depoimentos. Como é que foi isso? Então, a bem da verdade, existe existe pouca documentação sobre a rádio, e registros sobre coisas que aconteceram na rádio. Algumas a gente conseguiu, como uma das coisas mais importantes que a rádio sempre fez, que foram shows com grupos daqui, com grandes músicos que existem em Curitiba e no Paraná, e que não tem esses registros. Então, são pouquíssimos esses registros que a gente conseguiu. Uma das coisas da gente fazer o filme foi exatamente isso, quer dizer, a gente considera essa rádio, como eu já disse, uma das rádios mais importantes do Brasil, por conta da importância dessa rádio para a música popular brasileira, para a importância de como ela foi se construindo na sua diversidade, de tocar os mais variados ritmos. E essa rádio sempre foi feita com colaboradores, em sua maioria. Sempre existiu as pessoas que eram funcionários, que trabalhavam, e colaboradores como eu. Fiz 30 anos como colaborador, eu nunca ganhei dinheiro da rádio, né, para fazer o meu programa. Assim como tantos outros, a gente fazia porque enxergava nessa rádio uma rádio poderosa, importante, por conta dessa diversidade que ela sempre exibiu de ritmos, de gêneros musicais. E então, óbvio, existem muitas pessoas que já morreram, inclusive essa rádio ela se iniciou no Colégio Estadual do Paraná, né, como uma rádio de estudantes. As pessoas ouviam o rádio no início só ali na hora do recreio, que tocava só música erudita. Aliás, durante até os anos 80, a rádio educativa só tocava música erudita. Depois é que começou a se ouvir a música popular brasileira. A rádio tocava muitos horários de música erudita por dia. Então, aquelas músicas de concerto, aí eu tinha que saber aqueles nomes, aquelas pronúncias, por exemplo, do Sérgio Luiz Pichetto, Rachmaninoff, Ludwig van Beethoven, Herbert von Karajan. Estamos dando início pela estadual ao programa O Mundo da Sinfonia. Continua a se tocar muito mais música ainda erudita, que é importantíssima, né?
e precisar tocar em algum lugar, porque a música erudita ela é do mundo, né? Uma coisa muito importante. Mas a música popular brasileira é muito rica, uma das músicas mais ricas do mundo, né? Então, assim, começou a se tocar mais e depois teve um espaço maior para a música popular brasileira. E depois começou a ter espaço para todo o gênero de música do mundo. A música italiana, a música portuguesa, a música latino-americana, a música árabe, a música judia, enfim. E a rádio foi tendo essa importância exatamente também por causa disso, né? Mas sem esquecer de também exibir, dar um espaço à música erudita, ao jazz, né? Ao tango, enfim. Então, aí, obviamente, muitas pessoas que construíram essa rádio já morreram, infelizmente. Algumas já morreram, algumas morreram muito recentemente, o que é muito lamentável para nós, como o Sérgio Silva, o Silvio de Tarso, que eram pessoas importantíssimas para a rádio, e que morreram recentemente. Mas a gente tem muita gente viva que construiu essa rádio, então a gente entrevistou todas elas. Ficou muita gente de fora, porque a gente tinha que fazer um filme de 30 minutos e acabamos fazendo um filme de 40 minutos, mas, obviamente, muita gente ficou de fora, né? Algumas até que a gente entrevistou, mas quando você faz um documentário, você segue uma linha, né? Na montagem, você tem que contar uma história, então, às vezes... Tem que ter a narrativa. Tem que ter a narrativa, e ela tem que fluir. E assim, a gente tem desde a dona Divanil Brasil Pereira, que foi a primeira, acho que uma das primeiras, se não a primeira pessoa que trabalhou com áudio, com edição de áudio no rádio aqui do Paraná. Tem uma entrevista dela, tudo sempre muito pouco, muito curto, porque a gente falou com muita gente. Mas então, até isso, e depois a todas as pessoas importantes que trabalharam na rádio e estão aí vivas ainda. O José de Mello, que tem uma importância muito grande para a rádio educativa. O Darcy do Espírito Santo, eles estão na rádio ainda, né? Aí o Ciro Ridal, que construía a plástica da rádio, enfim, o Paulo Vítola, que foi diretor da rádio e televisão. As pessoas que a gente podia nos ajudar a contar essa história, né? E também pessoas que na pessoa aí do Valmir, que também é um radialista, mas ouve a rádio há mais de 30 anos, então fiz questão de pegá-lo para ser o ouvinte da rádio, a contar alguma coisa para nós. E tem muitos artistas que participam, a Estrela Leminski, o João Igashira, pessoas o Ulisses Galeta e a Gleice Torres, que a primeira audição da música que eles faziam foi nessa rádio, quer dizer. Então é uma rádio importante também para a música feita aqui em Curitiba e no Paraná. Abriu portas para muita gente. Talentos. Claro. E assim, e a rádio, ela é uma rádio pública, né? E a gente, mesmo ela sendo uma rádio pública e tendo, obviamente, a mudança de governo, e isso, a rádio conseguiu mesmo assim ser uma rádio muito importante por conta de manter essa diversidade de ritmos, essa riqueza de ritmos do mundo e do Brasil, né? E isso tem uma importância crucial, fundamental para... Quer dizer, cumpriu o papel realmente como emissora pública, o seu papel social, executou o seu papel democrático. Sem dúvida nenhuma. De acesso, né? Tornar a rádio é muito acessível. E mais, as pessoas abraçaram essa rádio, as pessoas que faziam arte, que fazem arte aqui no Paraná, né? Então, os programas que eram feitos, como eu te disse, a grande maioria de colaboradores, né? Eu me lembro, vou falar um pouco de mim aí, porque eu me lembro que eu e minha companheira Carla, que também faz cinema, a gente ia aqui para o Uruguai, para a Argentina, de ônibus, não tinha dinheiro, pegava um ônibus, ia para ali para comprar disco em vinil. Para fazer os programas antes da internet, a gente fazia programas, gravava naquela fita de rolo, que aparece aí no filme também,
não tinha nada de digital ainda, né? E não tinha absolutamente nada disso. A gente usava os vinis e era tempo real. Para gravar um programa, você demorava, um programa de 1 hora, você demorava 2, pelo menos. Porque você tinha que cada música ir botando naquela fita de rolo para depois você botar no ar. Então era tempo real, tudo tempo real. Agora, ultimamente, eu fazia programa de 1 hora em 20 minutos, porque as músicas o que eu falava, os outros era a música você botava instantaneamente ali. Para eu ter informações sobre a América Latina, por isso acontecia com os outros programas também, antes da internet. Para eu ter informação sobre a América Latina, eu ia lá no aeroporto comprar jornais que aqui no centro não achava, jornais da Argentina, do Uruguai, comprava jornais de 2, 3 dias atrás para eu saber o que estava acontecendo de música no Uruguai, na Argentina, no Chile, na Colômbia, enfim, alguma coisa que pudesse me dar. Então isso aconteceu, a rádio foi sendo construída assim, com esses apaixonados fazendo a rádio sem salário, é isso. E a gente percebe isso, né, Geraldo, que o rádio, né, como veículo de comunicação, ele é apaixonante mesmo, né? Quem faz rádio, quem trabalha com isso, mergulha nesse universo e se apaixona por isso realmente. A gente fez questão, como o rádio no Brasil fez 100 anos recentemente, né, no dia 7 de setembro de 2000. 100 anos do rádio no Brasil e 70 anos da Rádio Educativa no Paraná. Né? Quase 70 anos, né? Bem 70. Mas também porque tem toda uma controvérsia. Como a Rádio Educativa ela nasceu no Colégio Estadual do Paraná e ela demorou um tempo para ser uma rádio de verdade, se transmitia mais ali por perto e para o próprio colégio, que as pessoas, os alunos ouviam o rádio no recreio, né? Então há essas controvérsias aí. Mas assim, como existia esse fato enquanto a gente estava gravando, o rádio está fazendo 100 anos, aí no início do filme já tem as pessoas falando sobre como era o rádio na infância delas, entendeu? Como elas ouviam o rádio, qual a importância delas, do rádio para a vida delas. Então o filme mais ou menos começa falando disso. Da importância do rádio na vida das pessoas que nos deram entrevista, né? Geraldo, faz um resuminho, a gente já conversou um pouquinho, você já falou que a Rádio Educativa do Paraná começou aqui no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. Conta um resuminho dessa história pra gente. Então, depois do Colégio Estadual, isso está no filme, tudo isso, tá? Vai ser spoiler, então, aqui. Spoiler. Mas ela funcionou, inclusive, ao lado numa delegacia, depois do Colégio do Paraná, do Colégio Estadual do Paraná. Depois ela funcionou durante muito tempo, foi quando eu comecei, inclusive, a fazer programas sobre a América Latina, ali na Cruz Machado. A rádio ficou ali durante muitos anos. E depois que foi para o Canal da Música, que já está lá há um bom tempo também funcionando no Canal da Música. E durante esse tempo todo, a rádio passou de AM, nos anos 90, para FM. Né? E passou a ter, então, AM e FM, funcionando nas duas rádios. A FM passou a ter uma programação mais dessa, que a gente está dizendo, diversificada, com muita gente fazendo muita coisa, os funcionários trabalhando por paixão também, e a maioria de muitos programas, não diria a maioria, mas muitos programas de colaboradores. E assim, aí as pessoas que vinham para cá e que conheciam a rádio, os grandes autores, os grandes compositores, os grandes cantores, as grandes cantoras e compositoras, vinham para cá e ficavam encantados. Pô, isso aqui é um oásis, né, para a música popular brasileira e para a música do mundo, né? Alô, ouvintes, aqui é a Mônica Salmazo. Eu estou aqui para agradecer a Rádio Paraná 97.1 pela programação. É lindo saber que tem uma rádio que tem essa relação com um trabalho que a gente faz com tanto amor, assim, sabe? Então é sério, é de verdade. Então, era muito legal ouvir essas coisas e ouvir as pessoas falando isso, sabe? E o público, você tinha um público... O José de Mello, que é um dos que fala
no filme, e é das pessoas mais importantes para a rádio, ele diz exatamente isso. Você tinha que buscar um segmento, não tem como você dividir a audiência com rádios comerciais, não tem. Mas eu sei bem da importância dessa rádio, porque durante muito tempo, durante esses 30 anos que eu fiz o programa, as pessoas ficavam enlouquecidas querendo cópias do programa lá atrás. Então tinha muita gente que tinha cassete para pôr no rádio ainda, quando era só cassete, e ficavam enlouquecidos querendo que eu reprisasse algum programa para eles poderem gravar, porque não tinham conseguido gravar. Enfim, a audiência era desde a classe baixa, classe média, era todo tipo de audiência, não era uma audiência específica, mas com pessoas que tinham uma sensibilidade diferente da música apenas comercial, digamos assim. É muito difícil você determinar o que é música comercial e o que não é música comercial. Mas assim, essa música, a arte, ela não é feita apenas com intenção do dinheiro, entendeu? De ganhar dinheiro. O artista não faz uma obra com o pensamento imediato de ter um resultado financeiro imediato. A arte não nasce assim. E essa rádio, ela sempre exibiu a arte. E a arte vai conquistando as pessoas devagar. Ela não é um produto que é de fácil consumo, né? Então, talvez seja isso a diferença. Eu acho que a diferença de música, de gêneros de músicas, de ritmos, é só se aquele é bom, a música é boa ou ruim. Para mim, tem a música boa ou ruim. Então, os ritmos, para mim, são todos eles geniais. A música que pode ser ruim ou boa. Geraldo, desses depoimentos, dessas histórias que você ouviu, tem alguma que te chamou a atenção, que você gostaria de destacar para a gente? Olha só, eu tenho material ali que eu gravei de pessoas muito emocionadas e que não está no filme. Porque o filme, o objetivo não era esse, não era você mostrar a emoção das pessoas pelo rádio, pelo trabalho delas, nada disso. E tem muita história de vida ali também muito genial. Mas o filme tinha um objetivo, que era mostrar um pouco a história da rádio e a sua importância, né? Então, tem muito depoimento ali importante, né? Mas eu diria assim, as coisas mais emocionantes, algumas até que as pessoas vieram as lágrimas mesmo, não está no filme. Por essa razão, porque a gente queria contar uma história da rádio. Mas talvez eu faça alguma outra coisa com esse material todo que eu tenho. Sobrou muita coisa boa. A gente gravou tudo em 6K, que é pesado, né? Uma coisa pesada, 6K. Mas a gente gastava, as produtoras ficavam enlouquecidas, a Carla, minha companheira, porque assim, tem que ter mais 2 HDs de 5 teras, mais 3 HDs de 5 teras. Porque cada entrevista durava 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e meia, e isso consumia os teras todos, e tá ficando caro o negócio. Mas foi legal. Mas tem um material muito rico ainda. Tem muitos artistas, né, de destaque que falam também sobre a Rádio Educativa do Paraná. Tem. Eu só entrevistei a Mônica Salmazo para o filme. Porque também nós estávamos ainda na pandemia, era tudo muito difícil de falar com as pessoas. Mas como a gente tinha as pessoas falando da rádio, como eu disse, assim, de Bete Carvalho, Paulinho da Viola, todo mundo da música, Dominguinhos, enfim, Belchior, todo mundo falando da rádio, então eu tinha esse áudio. E aí a gente usa isso de uma forma, a meu ver, interessante, que aí as pessoas sabem o que essas pessoas falaram sobre a rádio. Eu, como cantora, Elva Soares, fico muito, muito feliz em saber que uma rádio como essa existe no Brasil. Tenho fé em Deus que essa rádio vai ficar para sempre, porque a gente vai precisar muito dessa rádio. Parabéns. A Educativa, para mim, é fundante em muitos aspectos, inclusive na reflexão do que é ser artista. Me abriu, assim, muitas portas, assim, internas de possibilidades e de inquietudes mesmo. O documentário tem 40 minutos. Tem 40 né? minutos. O objetivo, qual que seria o alcance
desse documentário? Claro que a gente quer ver o nosso filme, o nosso documentário, que o maior número de pessoas assistam, né? Mas ele tem um cunho educativo também, ele tem esse papel de quem sabe passar em escolas, universidades. Olha, sempre que a gente faz um filme, que a gente nunca faz sozinho, a gente também não faz só para nós, a gente faz para que a maioria das pessoas possam ver esse filme. E a gente fica muito feliz quando as pessoas veem o filme que a gente fez. A ideia desse filme é, assim que a gente tiver já o certificado de produto brasileiro dele, ele ser liberado para televisão, que já tem televisões interessadas em exibir. A gente vai sim distribuir cópias desse filme para as escolas, que a gente sempre faz isso, e para todos os lugares que tenham interesse em ver o filme. E a gente vai colocar num canal de YouTube, ele vai ficar disponível, depois que a gente fizer toda essa coisa de TV e tal, para que uma parte das pessoas possam ver. Hoje em dia, a gente está mudando, né, dessa coisa de você passar uma cópia. Eu trouxe até uma cópia em DVD aí, que não se usa mais, mas a gente passa um link e aí as escolas podem usar à vontade. O objetivo do filme é esse, é que ele seja visto pela maior parte das pessoas. E o objetivo da gente fazer um filme que seja também agradável de se ver, quer dizer, com uma montagem mais ágil, é exatamente essa, que as pessoas, ao ver o filme, possam falar: puxa, eu quero saber mais disso, eu quero ouvir essa rádio, entendeu? Até porque, né, conta uma história que não é de conhecimento da maioria das pessoas, né, dos mais jovens, das crianças, que não conseguem nem imaginar como é que era colocar um programa no ar antigamente. Exatamente. Até pela própria evolução tecnológica, né? Não, e as pessoas não sabem. O início desse filme, a gente tem um dos personagens que fala sobre a história do cinema, a história do cinema, por causa do cinema, né? A história do rádio no Brasil, que ele fala exatamente que é um padre brasileiro que inventou a transmissão técnica de audição, de você ouvir à distância. Impressionante, né? Nós tivemos o inventor verdadeiro do rádio, que é brasileiro, o padre Landel de Moura, não é? Na realidade, falando assim, em termos até científicos mesmo, ele que inventou o rádio para o mundo. Claro que o Marconi, um empresário esperto, italiano, ele soube naquele momento servir-se de uma série de situações e conseguir a patente de inventor do rádio. Então, o início do rádio, eu diria assim, ele começou no Brasil, foi lá, né, bem lá atrás, e o Landel de Moura, desde 1893, ele fez a primeira demonstração no Brasil de sinal à distância e de som à distância, que o Marconi só foi conseguir isso lá na frente, e em 1916, acho que conseguiram colocar o som no rádio, e daí o rádio foi desenvolvendo rapidamente pelo mundo. Nem isso as pessoas sabem, que a gente teve um padre chamado Landel de Moura, e que, na verdade, é inventor do rádio. Depois um italiano criou o aparelho e tal, e aí, bom, virou o rádio. Mas a transmissão foi feita aqui no Brasil por um padre brasileiro, um padre que morava no Brasil. Olha só que bacana, né? Quantas histórias, quantas curiosidades, né? E como é que você vê o rádio hoje em dia, né? Mesmo com tanta tecnologia, continua firme, forte, acessível, democrático, as pessoas continuam ouvindo rádio. Como é que você vê essa situação do rádio hoje? Então, já foi decretado, até no filme também tem isso, já foi decretada a morte do rádio muitas vezes, né? Assim, vê a televisão, vai morrer. Assim como foi decretada a morte do cinema, quando surgiu a televisão, depois o DVD, o vídeo, enfim. Mas esses veículos não morrem. O rádio, por ser esse veículo talvez o mais democrático, agora tem a internet, né, que é muito democrático, só que o rádio tem essa característica de ser só áudio, né?
é só áudio. Então você tem outras formas de rádio hoje, podcast e tal, mas é uma forma de rádio. Então você tem só o áudio. E o áudio, você pode estar fazendo outras coisas, né? Você pode estar cozinhando, estar dirigindo, estar fazendo tudo e ouvindo rádio. Então o rádio não vai morrer. Ele nunca vai morrer. Assim como o audiovisual não vai morrer. São as coisas mais consumidas no Brasil. O audiovisual é a coisa mais consumida no Brasil. As pessoas, quando a gente fala da importância do cinema, do audiovisual, as pessoas ficam, mas que importância tem? Pô, todo mundo consome audiovisual. Sempre, todo dia, toda hora você consome audiovisual. Nós estamos fazendo aqui um programa de TV e ele vai ser consumido por muita gente. Então... E isso está em todo momento. O audiovisual é tudo aí, nessa coisa. Hoje em dia, inclusive, que você tem o celular, e com o celular você pode fazer tudo, ver muita coisa, mas também você pode produzir muita coisa. Todo mundo hoje pode fazer cinema com o celular. Todo mundo faz imagens lindas com o celular. Isso era restrito quando eu comecei a fazer cinema, faz tempo. Isso era restrito a gente que fazia cinema, então o cinema parecia aquela coisa maluca assim e tal. O cinema é uma coisa de muito suor, de muito trabalho. Hoje também, assim, todo mundo acha que fazer televisão, novela é uma coisa muito... É de glamour e tal. Mas assim, é de muito trabalho, é de muito suor. Você precisa trabalhar muito para fazer um programa como esse que você está fazendo, que vocês estão fazendo, esses fotógrafos importantes aí estão fazendo. Dá muito trabalho. É uma coisa que depois de tudo que você faz ainda da produção, de tudo, você ainda precisa montar, acertar o áudio, arrumar as bobagens que o entrevistado fala e tal. Né? Então eu acho assim, o rádio é uma das coisas que vai seguir por ainda, sei lá, milhões de anos como uma das coisas muito importantes de comunicação. Não vai morrer. Muito pelo contrário, ele vai viver... Hoje você ouve rádio na internet, você ouve rádio no celular, você ouve rádio em todo lugar, você vai se adaptando. Geraldo, agora vamos falar um pouquinho da sua carreira, né? Como cineasta, como bom paranaense lá de Ribeirão Claro, norte do Paraná. Você gosta de falar sobre o Paraná, sobre as figuras e personalidades paranaenses, né? Dirigiu o documentário premiado Belarmino e Gabriela. Você gosta de trazer essa cultura paranaense também e produzir em cima disso? Eu sempre fui apaixonado por cinema. Desde muito menino, em Ribeirão Claro, tinha um cinema chamado Cine Brasil. Eu era muito pobrezinho, assim, minha família era muito pobre, então eu tinha que esperar o filme começar para o dono do cinema deixar a gente entrar, eu e mais outros garotos. Depois que começava, uns 10 minutos, ele deixava a gente entrar. Mas eu sempre fui apaixonado por cinema, por ver cinema. Daí, quando eu vim para Curitiba, eu tive a sorte de poder conhecer pessoas que estavam fazendo Super 8 e fazendo filmes aqui. E também abriu um concurso na Cinemateca e eu fiz. E só tinha uma vaga, mas acho que porque eu gostava de cinema e conhecia bastante cinema, eu passei e fui trabalhar na Cinemateca de Curitiba. E coordenei ali cursos, programei muito tempo Cines Groff, Hits, Luz, Guarani. E também começamos a dar cursos de cinema ali. Paralelo a esse meu trabalho na Cinemateca, eu comecei a fazer filme no final dos anos 80. Fiz um primeiro filme que chama O Candidato, junto com o Altenir Silva, que é sobre a angústia que o vestibular provocava nos jovens na época. É uma ficção, mas em cima dessa angústia, sabe? É uma comédia, na verdade. É bem legal, assim, de se ver. Isso foi em 16mm, lá no final dos anos 80. Eu vim fazer um filme que é bastante importante, que é um curta também, que chama Aldeia, nos anos 2000, que ganhou vários prêmios, esteve em todo mundo, em vários festivais do mundo, e ganhou vários prêmios aqui no Brasil, inclusive de melhor filme e tal. Isso em 2000. E depois eu fiz bastante filmes sobre vários temas, tanto de ficção
quanto de documentários. E ultimamente eu tenho feito assim mais documentários. Fiz, como você já falou aí, o Bellarmine e Gabriela, que é um longa-metragem sobre essa dupla tão importante. Fiz filme sobre a vida caiçara, fiz filme sobre o Paraguai, a música do Paraguai, né? Na verdade. Fiz muitos filmes. E depois produzi muitos filmes também. Além de dirigir, eu produzi muitos filmes. De longas, de curtas, de média-metragem. Assim como a Carla, minha companheira, que também começou a produzir, é advogada, mas quis entrar para a área de cinema, quis continuar pobre. Pobre, mas apaixonada pela profissão, porque é apaixonante, com certeza. E aí é apaixonante, sim. E aí ela só também produzia, mas agora já dirigiu 2 filmes que também são bem importantes, um deles bastante premiado também, que é sobre um conto do Eduardo Galeano. E o outro que é esse filme que até acho que falei no início, né, que é sobre o Emílio de Menezes e Emiliano Perneta, 2 poetas aí importantes aqui do Paraná. Enfim, a gente vai fazendo sempre que possível. Eu estou fazendo um filme já faz muito tempo, sem nenhum recurso, sobre um mestre de fandango da família Pereira, já faz uns 15 anos que eu estou fazendo. Sempre que eu consigo arrumar um dinheirinho assim e guardando, e a gente vai e filma um pedaço. Então, estou fazendo. Eu faço filme com dinheiro e sem dinheiro. Das duas formas, dá-se um jeito, né? Mas é importante, né, ver na tua carreira também, claro, tem a ficção e tal, mas também tem essa preocupação desse resgate da cultura, do passado, né? Porque é o que é necessário também, né? É mostrar para as gerações, para essa geração, algo que vai ficar para futuras gerações, para mostrar um passado que é importante, que, né, acaba dando um entendimento do que se construiu hoje. A cultura no Paraná é muito rica, tem muitos grandes artistas aqui desde o início. A gente fez inclusive um filme, eu e o Paulo Fribe, meu querido amigo que morreu muito cedo, o Paulão. A gente fez um filme sobre o Bento Cego, que é o primeiro poeta, considerado o primeiro poeta do Paraná. É uma ficção, mas em cima desse primeiro poeta que nasceu ali em Antonina, e que, embora cego, era um cantador e um poeta repentista, assim, aqui do Paraná. Então, assim, você tem desde pessoas bem lá de trás, obviamente o Bento Cego é bem lá de trás, é o primeiro poeta do Paraná, né, considerado aí um dos primeiros poetas do Paraná. E aí... assim, e aí você tem muita riqueza para explorar, né? Você tem muita coisa boa para fazer. Aí você pensa assim, por que não fazer uma coisa? É que nem o filme sobre a rádio. A rádio educativa tem uma importância fundamental na vida de muita gente. E de muitos artistas daqui do Brasil, de muitos. Porque é um espaço democrático de difusão, né, da boa música, então, e também da diversidade dessa boa música. O nosso músico curitibano, ele é colocado no meio da programação de uma rádio educativa, junto com o Zé Cabaleiro, com o Lerini, que eram as pessoas que iam na Cruz Machado pedir para serem tocadas naquela época, que hoje são popstar, né? Nós tocávamos muito antes eles. E essas pessoas de Curitiba, músicos, têm o mesmo gabarito. Se coloca junto, é no mesmo lugar, não tem que dizer isso é música de Curitiba. Isso para mim já gera um preconceito. Música é música. Então é isso, eu acho que o que nos interessa é que as pessoas possam conhecer cada vez mais a história, né, de cada um de nós paranaenses, por que não? Geraldo, obrigada pela sua entrevista, obrigada pela sua participação, por contar um pouco da sua história e também da história desse documentário sobre a Rádio Educativa do Paraná. Obrigada. Eu que agradeço, Paola. Que boa ideia vocês tiveram de começar a botar arte aqui na TV Assembleia e mostrar um pouco do Paraná, da importância divulgar desse estádio, trabalho, divulgar né? o trabalho e trabalhos tão importantes que se faz aqui, né, no Paraná, esse estado tão importante aí desse país, tão rico, tão maravilhoso. A gente fica por aqui, outras notícias do Legislativo Paranaense você encontra aqui na TV Assembleia e também no nosso site e redes sociais. Até mais!